Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, mas que tem sido desprezado ou mal compreendido dentro de nossas igrejas. Vamos falar hoje sobre o cristão e a depressão. E hoje a minha esposa, Denise Santos, está aqui comigo, ela vai participar deste vídeo e ela vai contribuir também, trazendo algumas informações relevantes que certamente vai ajudar você que está nos assistindo. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E vamos fazer a leitura de um texto bíblico que está no livro de Salmos, Salmos de número 42, a partir do verso de número 3 em diante. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejavam. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Então nós vamos ficar nesses salmos e vamos também, mais à frente, lermos algumas outras referências bíblicas. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você que está nos assistindo, você que é cristão, você acredita que um crente, mesmo ele sendo cheio do Espírito Santo, ele pode ter essa doença chamada depressão? Muitos pastores têm pregado em suas igrejas que é impossível um crente cheio do Espírito Santo ter depressão. E um homem cheio do Espírito Santo não pode ter depressão. E aí nós estamos trazendo esse vídeo para esclarecermos, porque essa semana mesmo, em nossa igreja, um pastor, ele é bem usado por Deus, é uma bênção nas mãos do Senhor, mas ele teve a discrepância de, em sua ministração, ele afirmar que um crente cheio do Espírito Santo não pode ter depressão. Agora imagine uma pessoa que está na igreja e que sofre de depressão ouvindo uma mensagem dessa natureza. Como será que essa pessoa ela irá se sentir? Um crente ele pode ter depressão, sim ou não? Lógico que um cristão ele pode ter depressão. E nós vamos ver aqui algumas referências bíblicas comprovando que o cristão ele não é uma pessoa diferente das demais. Nós hoje, nos dias em que estamos vivendo, nós temos visto muitos pastores tirando a sua própria vida. E isso é fruto de depressão. E lógico que os seus familiares e até mesmo o ministério não divulga, dizendo que é depressão para não abater a igreja, para não envergonhar. Só que a depressão, ela é uma doença como qualquer outra doença. E a partir do momento que você passa a enxergar a depressão como uma doença e que o cristão ele também sofre de depressão porque ele tem as mesmas necessidades que as demais pessoas. Por quê?
hoje nós vemos muitos cristãos, pastores, pastoras, eles sendo acometidos por aquela doença bem famosa e bem conhecida, que é o câncer. Será que o cristão ele também não pode ser acometido por um câncer, por uma diabetes? Se o cristão ele é acometido por câncer, por diabetes, por pressão alta, por qualquer outro tipo de doença, por que não pode ser acometido pela depressão? Então, essa é uma realidade que nós estamos vivendo e que, por falta de entendimento, ou até mesmo por ignorância, muitas pessoas têm tratado a depressão como possessão demoníaca, como pecado, ou mesmo como se a pessoa ela não tivesse fé em Deus. E manda ler a Bíblia, vai ter fé em Deus, vai ter fé em Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar mais. E não é assim que funciona, não é assim que essas pessoas devem ser tratadas. Vamos aqui para algumas referências que eu separei para nós comprovarmos que o cristão ele pode também ser acometido por essa doença chamada depressão e que precisa ser tratado, precisa ser compreendido. Nós vamos começar falando do patriarca Jó. Jó, depois que ele foi acometido por aquela série de catástrofe que aconteceu em sua vida, no meio da sua família, olha só o que ele diz. Jó capítulo 3, versículo 11. Por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não expirei. Jó 3, versículo 11. Jó capítulo 3, versículo 26. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó, capítulo 10, versículo 1. A minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. O que nós estamos vendo aqui são sintomas de uma pessoa que está depressiva. Quando nós vamos para os sintomas da depressão, a depressão ela tem alguns estágios e alguns sintomas. Sintomas relacionados ao humor. Olha só alguns desses sintomas. Tristeza, emotividade, angústia, irritabilidade, ansiedade e desmotivação. Então, se você tem esses sintomas, você tem que analisar, porque você pode estar com uma depressão ou com um início de depressão e ainda não saber. Vamos lá. Sintomas cognitivos: baixo rendimento intelectual, falta de fé em si, em Deus, na vida, nas pessoas e nos tratamentos. Sentimento de abandono e ou rejeição, assuntos constantes sobre morte, sentimento de inferioridade, falta de sentido na vida, baixa autoestima, autoimagem negativa, pessimismo, desvalorização da vida, sentimento de culpa, ideias de suicídio. Então, a pessoa que está o tempo todo postando coisas relacionadas a suicídio, a tirar sua vida, com complexo de inferioridade, pessoas que não têm mais amor pela vida, que elas acreditam que se ela morrer não vai fazer falta para ninguém, porque a vida dela não tem mais sentido. Então essas pessoas, elas estão passando por um processo tão complicado e difícil, e a maioria das pessoas que estão ao redor dela não consegue compreender. Essas pessoas, elas se sentem sozinhas, mesmo estando cercadas, rodeadas de amigos, de familiares. Elas procuram se isolar, elas não têm mais desejo de participar de atividades em grupo. O desejo dessas pessoas é se isolar, é ficar o tempo todo sozinho. Muitas sentem vontade de ficar o tempo todo na cama, dormindo.
Outras não conseguem dormir à noite, passa a noite acordado com insônia. Então, são vários sintomas que a depressão ela manifesta na vida das pessoas. Depressão, corpo, mente e alma. Olha só, sintomas somáticos: hipersônia, insônia, perda de apetite, aumento de apetite. Então veja que em alguns casos a pessoa ela não sente o apetite, ela não tem mais vontade de comer e com isso elas acabam emagrecendo. Também pode acontecer o contrário, as pessoas passarem a sentir um apetite exagerado, comer o tempo todo e com isso elas começam agora a ficarem obesas. É também um sintoma da depressão. Redução do interesse sexual e baixa no sistema imunológico. Expressão corporal: cabeça baixa, a pessoa vive de cabeça baixa, coluna curvada, dificuldade em olhar as pessoas nos olhos, olhar desvitalizado, despreocupação com a higiene pessoal, despreocupação com a aparência, respiração superficial, movimento lento e contidos, vida social, isolamento, desinteresse pelos estudos, desinteresse pelo trabalho. Então, olha só, são tantos os sintomas de depressão, e se você está sentindo alguns ou vários desses sintomas que eu acabei de falar aqui, você pode estar com depressão ou com início de depressão. Então a depressão, ela é uma doença e ela precisa ser tratada. Quanto mais cedo a pessoa ela enxergar que ela está depressiva, que ela está doente, que ela precisa de tratamento, ela tem que buscar auxílio de profissionais, pessoas capacitadas para tratar. Por que a minha esposa ela veio fazer este vídeo comigo hoje? Porque no começo do nosso casamento, ela não teve depressão, mas ela teve síndrome do pânico. E eu era muito novo, eu nunca tinha ouvido falar nesta doença e eu não soube lidar com essa situação que ela enfrentou. E por isso que eu trouxe ela aqui para ela explicar um pouco como ela se sentia e como ela conseguiu superar esta doença que ela sofreu, e foi por quase um ano esse processo. Ela tinha medo de sair, ela tinha medo de ficar em casa, mesmo com pessoas aqui, ela passava a sentir medo. Ela só saía com pessoas de confiança, comigo, ou com a mãe, ou com uma amiga bem de confiança mesmo. Muitas vezes nós íamos para a igreja e quando chegava lá na porta da igreja, o coração dela acelerava de uma forma inexplicável e ela queria voltar para casa, ela não se sentia bem. Então, do nada, ela começava a sentir esses sintomas. E eu, na minha inexperiência e por ignorância, falta de entendimento, na época eu também cheguei até a fazer pré-julgamentos, como muitos pastores e líderes hoje fazem esses pré-julgamentos das pessoas que estão com depressão, julgando, dizendo que é possessão demoníaca, que é pecado, que a pessoa não tem fé em Deus, que a pessoa não está orando, que precisa buscar mais a Deus, e não era nada disso. É uma doença como qualquer outra doença. Assim como uma pessoa é acometida de câncer, de um diabetes, ela também é acometida de uma síndrome do pânico, ela é acometida de uma depressão. E isso existe, é real. O cristão, ele não é melhor do que as outras pessoas, ele também passa por esses sintomas, ele sente isso. Mas a diferença é que nós temos o quê? Nós temos um Deus que ele é fiel, que está disposto a nos ajudar em todo o tempo. Só que Deus ele estabeleceu aqui na terra profissionais capacitados para tratar de alguns assuntos aonde não é mais de cunho religioso. Há alguns assuntos que precisam serem tratados por especialistas, por médicos que estudaram e que têm o conhecimento necessário para poder tratar desse tipo de enfermidade. Então eu vou passar a oportunidade para a minha esposa, para ela falar um pouco sobre a síndrome do pânico.
e como foi que isso começou, como ela se sentia e também como ela conseguiu se libertar disso. Então, ela está com a oportunidade para compartilhar com vocês. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de dizer que esse momento que eu passei foi um momento muito difícil na minha vida. Eu nunca imaginei que eu ia passar por um momento tão difícil. E como ele já falou, né? Muitas pessoas olham e ouvem o que você está passando, vê como você está se sentindo e acha que é algo que é, que é uma besteira,